ratinho, olhando pelo buraco da parede, ficou curioso porque o dono da fazenda e a sua esposa carregavam um pacote. E o ratinho começou já a pensar: opa, comida diferente. Eis que quando abre o pacote, sua expectativa gera medo. É uma ratoeira. Ele então corre pelo pátio anunciando a todos os animais que tinha uma ratoeira. A primeira que ele encontra foi a Dona Galinha. E ele conta para a Dona Galinha fala assim: olha, eu entendo a sua preocupação, mas não me preocupa em nada, uma ratoeira. E ele então caminha e vai contando e ele encontra o senhor porco. O senhor porco olha para ele e fala assim: olha, o máximo que eu posso fazer para você é torcer que você não caminhe perto da ratoeira. Ele já meio frustrado, ele encontra a Dona Vaca. E a Dona Vaca fala assim: olha o meu tamanho, você acha que uma ratoeira vai fazer diferença para mim? Eu não estou preocupada. E ele então retorna extremamente assim, com muito medo para a sua ratoeira e fica lá no cantinho, da sua ratoeira não, no seu local, né? No seu local de onde ele mora, onde ele habita, né? E ficou lá escondidinho e tal, eis que à noite ele ouve um barulho estrondoso e a esposa do fazendeiro também ouviu o barulho e ela chega perto da ratoeira e a ratoeira tinha pego uma cobra venenosa e a cobra venenosa assustada pica, né, atinge a senhora fazendeira e a senhora fazendeira ela é hospitalizada e passaram alguns dias e o fazendeiro preocupado e tudo isso, ela retorna para a fazenda, retorna ainda bem cansada, com febre. Opa, com febre, o que precisa? Uma canja de galinha. E quem foi? A canja de galinha é a Dona Galinha. E foram passando alguns dias e a família ainda preocupada, naquele final de semana, chega todos os filhos, né? Os filhos, a parentada, como diz, né? E a casa fica cheia. E o que os filhos sempre gostavam? Era de uma feijoada. A feijoada vai o quê? Os ingredientes do senhor porco. Dançou na feijoada. E foram passando alguns dias. A senhora fazendeira, né, que todo mundo ficou preocupada, porque esse fazendeiro era uma pessoa bastante... eles, né, o casal, as pessoas gostavam lá na sociedade, ficaram muito preocupadas, fizeram orações e tudo isso, né? Bom, a senhora fazendeira melhorou. E naquele final de semana, contente, ele convidou não apenas os familiares, mas o pessoal lá da redondeza. Resolveu fazer o quê? O churrasco. Quem foi para o churrasco? A Dona Vaca. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente vive em sociedade. E como a gente vive em sociedade, um dos aspectos importantes é relacionamento. Relacionamentos positivos, relacionamentos que sejam construtivos, relacionamentos que são voltados ao processo de se colocar no lugar do outro, a empatia. Relacionamentos que eu vejo vamos conversar aqui, se isso não é uma realidade. Você já ouviu falar, nossa, eu fico mais tempo no trabalho do que com a minha família. Nossa, a convivência é muito importante. Nossa, a amizade é muito importante nos momentos de desafio. E esse processo do crédito emocional, não é assim, de repente, por um milagre, né? Aquela coisa, recebi aqui como que chama? Lâmpada mágica, é isso? Lâmpada mágica, né? E pum, né? Surgiu, né? Tudo isso. Então, é necessário investir nos meus relacionamentos. A Universidade de Harvard, através dos estudos de adultos, que remonta a mais de 80 anos, confirma isso, que a qualidade dos nossos relacionamentos tem a ver com a qualidade da nossa vida como um todo, nos aspectos sociais, nos aspectos da nossa saúde física e emocional. E a conversa de hoje que eu quero fazer com vocês é sobre esse processo do bem-estar. E por falar em bem-estar, a psicologia positiva, o Dr. Martin Seligman, né, da psicologia positiva, considerado o pai da psicologia positiva, porque quando ele
Um pouco de história, senta que lá vem história. O Dr. Martin Seligman assumiu a Associação Americana de Psicologia na virada do século. E um dos grandes objetivos dele era divulgar e trabalhar a psicologia positiva. Por quê? Ele observava que tanto no âmbito clínico, no âmbito social, porque trabalhava com o processo de clínica médica, de psiquiatria, ele percebeu que não era a mesma estratégia que desenvolvia os desafios dos transtornos mentais e tudo isso, com os aspectos do que funcionava da questão positiva. Então ele começou a fazer os seus estudos e ele abriu o leque. Foi muito legal, olha, o trabalho também de relacionamento que ele tinha com outros professores de outras universidades. Por exemplo, o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que já trabalhava o flow, né, o fluxo. Dr. Peterson, que já trabalhava as forças humanas, os aspectos das virtudes. A doutora Barbara Fredrickson, que já estudava as emoções positivas. A doutora Sônia Lubourvonisky, que já estudava a ciência da felicidade, que são os gêmeos univitelíneos, que são dessa obra fantástica, não sei, está aqui, está aqui, ó. Dessa obra fantástica chamado Ciência da Felicidade. Aqui tá legal, né? Tanto esse livro quanto o livro Positividade, vocês já ouviram falar daquela questão? Não julgue um livro pela capa, né? Porque se você observar Ciência da Felicidade e Positividade, são livros lá de autoajuda. E nada contra os livros de autoajuda. Os livros de autoajuda, para alguns momentos de vida, eles são importantíssimos. Mas esses dois livros são fundamentados em pesquisas, em estudos. Mas você imagina, uma pessoa estudando há mais de 20 anos para comprovar, né, que, por exemplo, a trajetória de gêmeos univitelíneos, que possuem trajetórias diferentes por conta de trazer o significado, a percepção de vida de forma diferente. Nesse livro, a doutora Sônia Lubourvonisky, fazendo entre aspas aqui, né, ela estuda a trajetória de gêmeos univitelíneos. E ela percebe que a genética é importante na trajetória, a influência da genética, contudo, entretanto, ao mesmo tempo, a percepção, o significado que a pessoa oferece para aquilo que está acontecendo é muito importante. Então ela traduz isso no estudo de dois jovens, filhos de pais com grandes desafios sociais, adictos, né, dependência química, tudo isso, foram criados, né, durante todo um processo com familiares e tudo isso, cada um teve uma trajetória. Um continuou, né, a vivência dos pais, né, de uma linha de desafios, e o outro gerou todo um trabalho de significado que tinha que mudar. Então, para trabalhar com valores, com família, com processo de desenvolvimento pessoal, tudo isso. Então, esse trabalho é muito legal. Mas aqui eu quero compartilhar com vocês 5 estratégias, 5 atitudes, 5 dicas, mas eles são fundamentados pelo estudo do Dr. Martin Seligman, chamado PERMA, que a tradução em português são 5 aspectos: emoções positivas, engajamento, tá? Peguei até a colinha, né, pra gente não se perder aqui, relacionamentos positivos, significado positivo e realizações construtivas, realizações fortalecedoras. Então vamos lá, ó. Emoções positivas. Então, para que você possa ter um processo de relacionamento, lembra do ratinho, da história, para que a gente possa contribuir para os nossos relacionamentos, trabalhar as nossas emoções positivas. Qual é a emoção positiva que você cotidianamente tem? Qual é a emoção positiva que leva você a ampliar e construir relacionamentos, ampliar a sua visão? É a prática da defesa de tese da doutora Barbara Fredrickson. Então é o seguinte: trabalhar as nossas emoções positivas para ampliar a nossa visão para o processo de construção. Por isso que nos workshops que a gente desenvolve sobre inovação, criatividade, todas as questões estratégicas, a gente traz as emoções positivas, né, dentro de um processo de atividades. Inclusive, esses livros estão aqui, porque amanhã nós vamos fazer um trabalho muito legal com uma empresa desenvolvendo essas estratégias com os colaboradores. Então, emoções positivas. Mas, Ueda, que tipo de emoções positivas? Vamos lá, vamos trazer a doutora Barbara Fredrickson aqui, ó. Uma das emoções positivas é alegria, gratidão. Vamos lá, vamos trazer os 10 aqui, ó. Alegria, gratidão. Olha lá, você já está pensando. Serenidade,
Em quantos momentos da sua vida, durante o dia, você sente interesse, esperança, orgulho? Orgulho de algo, orgulho que você fez, né? É aquilo que eu sempre falo nas minhas palestras. Você oferecer feedback para você mesmo, tá? Você oferece um feedback para você mesmo. Sabe aquele dia que ninguém te dá feedback? Aí você fica assim, ó. Né? Valeu, Eda, valeu, Eda. Se alguém chegar perto de você, fala, não, eu só estou aqui fazendo uma massagem e tal. Admiração, diversão, inspiração e amor. Vamos lá. Alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, admiração, diversão, inspiração e amor. Desses 10 aqui, né, o que você vai trabalhando no processo? Por que isso ajuda? Porque quando você trabalha as emoções positivas, o seu relacionamento melhora. Quando você está de forma com essas emoções, a sua escuta fica para o outro. Por isso que um dos aspectos, o segundo aspecto, para a gente ter esses hábitos diários para aumentar a nossa competência emocional no dia a dia, é trabalhar a nossa escutativa para um relacionamento. O Edom aqui que é escutativa. Escutativa é tudo aquilo que você não está fingindo escutando, é tudo aquilo que você, é o contrário, né? De selecionar o que você está escutando e o grande aspecto é ignorar, né? Então, quando você não está ignorando, quando você não está fingindo que está escutando, quando você não está selecionando o que você está escutando, talvez você esteja com uma escuta ativa para gerar relacionamentos positivos. É muito legal que nessa obra aqui, muito bacana aqui, ó, eu estou com essa obra aqui, chamada Inteligência Emocional 2.0, de dois escritores, o Travis e o Chan. Eles trabalham aqui, eles falam assim, por que é difícil a gente escutar, né? Isso aqui é bacana, pessoal. Para você escutar, então, a gente está falando das 5 Ds, já falamos das emoções positivas, a gente está nos relacionamentos positivos. Para você poder escutar, você tem que parar de falar. E você tem que parar de fazer monólogos ruidosos. Eles não falam monólogos ruidosos, mas às vezes eu estou num processo de mentoria, aí eu falo assim para o aluno ou para o mentorado, né? Eu falo assim, você está fazendo monólogos ruidosos aí, dá um stop aí, para que a gente possa ter o diálogo, para a gente ter a troca aqui. E para que a gente tenha o diálogo, se inscreve no nosso canal, para a gente continuar o nosso diálogo. Parar de tentar, de adivinhar que o outro está tentando dizer. Porque é o seguinte, ó. Tem gente, não é você, mas tem gente que fica escutando a outra pessoa, tentando adivinhar. Já sei, essa pessoa já vai falar isso. E um quarto aspecto aqui para investir nessa escuta, para investir no relacionamento positivo, é parar de querer responder. Então, aqui o lance é o seguinte, escutar para entender e não para responder. Tem gente, porque quando a gente, vamos falar bem sério, ó, porque tem gente que quando está escutando o outro, já está querendo responder. E aí fica só observando, né, se a pessoa vai respirar para, falar. Então isso é um aspecto. Por quê? O Dr. Stephen Covey, no livro 7 Hábitos, esse livro é fantástico. O Dr. Stephen Covey foi, dentre todos os consultores e escritores, fantástico. Ele fala sobre a gente gerar uma contabilidade emocional. Então, a escuta gera uma contabilidade emocional positiva. Então, nós estamos falando dos relacionamentos, né? Para que a gente possa gerar. Será que, lá na história que nós iniciamos, será que a dona vaca, o senhor porco, a senhora galinha, estava com uma escuta, tudo isso? Um terceiro aspecto aqui é o engajamento. Engajar-se em algo. Hoje, pessoal, eu vejo que está muito comum, né? Tem muitas palavras que elas se tornam palavras grávidas, né? O que é palavra grávida? Bom, Sócrates, o filósofo, comentava muito sobre isso, né? Ele falava assim que tem palavras que são grávidas, são palavras que geram filhotes. E ele fazia ponte com o dia a dia dele. Olha que bacana, né? Como é bom a gente fazer a ponte. Nas minhas palestras e as minhas aulas e no voluntariado também, um dos feedbacks que eu mais assim aprecio, né? Porque receber feedbacks também é bacana para a gente, sempre com muita humildade, né?
que é a humildade? É o campo para que esses feedbacks, humus, né? Para que a gente possa receber essas sementes, para que a gente possa florescer ainda mais, florescer e compartilhar. Não para que o nosso ego fale, eu sou bom, nada disso. Mas um dos feedbacks que eu mais gosto, quando as pessoas falam assim, nossa, professor, nossa, Ueda, você faz a ponte do dia a dia, você pega uma teoria, você pega uma passagem, né, de religiosa ou uma passagem que é mais científica, um estudo, você faz uma ponte para o dia a dia. Isso é fantástico, né? Porque a gente traduz no nosso cotidiano. E quando a gente vai traduzindo no nosso cotidiano, vai fazendo parte do nosso dia a dia esses aspectos do engajamento. Então, quando Sócrates ele fala das questões grávidas, de gerar filhote, ele foi filho, a mãe dele era parteira, né? Então ele percebia esse processo, né? Ele foi fazendo as conexões, né? Tudo isso. Bom, onde a gente quer chegar? Engajamento é flow, é fluxo, os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, um psicólogo húngaro radicado nos Estados Unidos, que também estudou, Dr. Mihaly estudou mais de 40 anos a questão do flow. E assim, quando que o fluxo acontece quando você está engajado em algo. E aqui é um grande desafio, porque tem muita gente que fala assim, vamos entrar em flow, vamos respirar. Não é só isso, né? O flow tem que envolver a capacidade cognitiva e a questão emocional. É um encontro quando os seus talentos, os seus pontos fortes, suas virtudes, né? O virtus, né, do processo eudaimônico de Aristóteles, aqui tá legal, porque Aristóteles, ele trazia a eudaimonia, né, que é a deusa da virtude, e o processo do ergon, do trabalho, da atividade. Então, é o encontro do seu desafio, do seu ergon, dos seus desafios diários com as suas competências. Então, você está engajado em algo quando você está no momento onde as suas virtudes, seus talentos, suas competências, sejam elas técnicas ou emocionais, vai ao encontro e não de encontro, professora Silvana, aprendi com a professora Silvana, vai ao encontro desse processo onde você tem um encontro entre seus desafios e suas competências. Como que você sabe disso? O tempo para, esses são os indicadores do flow. Então a gente está falando hábitos diários para a gente trabalhar os nossos relacionamentos positivos e também para a gente. Imagine o seguinte, se você trabalha com comércio, se você trabalha no seu dia a dia em um hospital, se você é um motorista de ônibus, ou de aplicativo, ou enfim, você é uma avó, um vô que está lá com seus netos. Se você faz o máximo de seus talentos, coloca seus pontos fortes em prática, em prol de um desafio, resultado vai ter. Né? O seu cliente vai ser aí satisfeito. Né? Recentemente, eu percebi o processo de supermercado, nós temos muito a questão dos empacotadores, né? De a gente trabalhar também a inclusão. Nossa, tinha um rapazinho que ele abria o plástico assim, ele tinha sua velocidade, mas ele colocava, né? Eu percebi que quando ele pegou, eu estava com a banana, né? Ele colocou lá no saco plástico e colocou a banana na posição certa. Você sabe que a banana tem a posição certa, né? Se você colocar ao contrário, vai machucando. Você tem que colocar. É física, né? E ele pegava e tal. Não é sempre que acontece isso. Olha lá. Ele está usando o seu talento para um desafio dele e, de repente, entregando para a gente. Por isso que o bem-estar tem a ver com as emoções positivas. Já estamos no terceiro. Emoções positivas, em trabalhar a escuta e empatia nos relacionamentos para gerar um relacionamento positivo e o engajamento com o flow. O quarto aspecto aqui é o processo de a gente trabalhar o nosso significado positivo. E o significado aqui é bacana. Eu ouso, de repente, falar e pensar que naquele momento de Jesus, tá? Né? Tá bom, você não tem religião, eu respeito tudo isso, mas isso é muito importante a gente observar, né? Que quando Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós, talvez ele tenha apontado aqui, mas eu acho que ele também colocou em todo o nosso corpo, né? Porque esse processo dos significados positivos tem muito a ver com a neurociência que explica que os nossos significados que a gente vai
ofertando, vai oferecendo no nosso dia a dia, gera em nós, nós temos uma usina química aqui que vai liberando serotoninas, né, dopamina e principalmente oxitocina, né? A internet fala muito de dopamina, é muito importante, mas oxitocina é o neurohormônio da empatia, é onde gera o processo da confiança. Por isso que quando você faz algo de bom, né, esse algo de bom, você vai gerando para você uma boa parte dos feedbacks internos e isso amplia, tá, a sua visão. Por isso que são as emoções positivas. E o significado tem muito a ver com o processo da mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, a gente tem vários vídeos também no nosso canal, mentalidade de crescimento, doutora Carol Dweck. Doutora Carol Dweck, do Mindset, do livro Mindset. Um dos aspectos importantes é a aprendizagem contínua. Então, quando acontece algo e você traz o que eu posso aprender com isso, você gera já um significado para que você não fique no processo de ruminação mental, ficar reclamando, por que isso acontece? Por que é um fardo pesado? Então, isso você vai gerando um processo de relacionamento positivo com as outras pessoas, porque ninguém gosta de gente ficar reclamando, não é verdade? Ou você gosta de vida é o hard. Se você é do século passado, você lembra. E se você é mais do século passado, você assistiu os desenhos animados da Hanna-Barbera, lá aquela hiena que só falava vida tal. Então, significados positivos. Qual o significado que você dá para as coisas? O significado da minha vida tem muito a ver, a qualidade da minha vida tem muito a ver com os significados que eu dou para as coisas que acontecem para mim. A qualidade da minha vida tem a ver com a qualidade dos significados. Então, qual é o significado que você dá? Como dizia a minha avó, tempestade em copo d'água? Como ela fazia, né? Com sotaque nipônico. Tempestade em copo d'água. Como que você faz? E o quinto? O quinto é fantástico. Realizações. Realizações que levam ao quê? Ao Ikigai. Ao Ikigai, né? O sentido da vida. O Ikigai, o que você ama, o equilíbrio entre os seus pontos fortes e o que você, de repente, é remunerado ou você recebe os feedbacks, mas acima de tudo, o que você deixa de legado. Mas, Ueda, quando eu falo de deixar de legado, plantar pode ser. Pode escrever, pode ser. Pode, sim, mas o legado é aqui, no seu microcosmos. É o que você deixa, de repente, de experiência positiva para outra pessoa. Eu gosto muito de uma frase, se eu errar, depois vocês me corrijam aqui no comentário, né? As pessoas não estão preocupadas de quem você é, do que você constrói. As pessoas estão mais preocupadas, elas são atingidas, elas são influenciadas de como que você trata essas pessoas. Então, de repente, você pode deixar um legado aí na sua empresa, na sua família, de como você trata as outras pessoas. Como você trata, por exemplo, o frentista lá do posto de gasolina, como você trata o motorista do coletivo, como você trata a pessoa que te ajuda em casa, né, na higienização, como você trata um morador de rua, como você trata um animal, como você trata um cachorro, os nossos irmãozinhos de quatro patas, como você trata as pessoas que estão ao seu lado, né? Se você exercita a razão loçada da psicologia positiva, 3 frases, 3 posturas, 3 aspectos, 3 formas de relacionamento positivo para um de negativo. Então, como tudo isso, né? Então vamos lá para os nossos 5 atitudes para exercitar as nossas competências emocionais baseados no estudo do Dr. Martin Seligman. Primeiro, emoções positivas. Engaje-se em algo no dia a dia. Relacionamentos positivos, invista na empatia, na escuta ativa. Quarto aspecto, realizações positivas, o processo de você deixar um legado. E engaje-se em algo, né? O engajamento. Então, emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, significados positivos, realizações positivas. Sabe por quê? Porque a gente é
aquilo que a gente vai exercitando de forma repetida. Então, excelência não é um ato, é um hábito. Aristóteles. Cada vez mais voltado à ação que gera, ou conhecimento que gera ação. Até o próximo vídeo.